os alimentos que você come fizessem você passar muito mal. Hoje é um dia que eu tô em crise, eu tô aqui suando frio de cólica. Por quê? Porque ontem eu comi queijo com doce de leite. Enxaqueca ataca na mesma hora, assim, tipo, questão de 15, 20 minutos depois, além dos sintomas gastrointestinais. E eu também tenho dermatite atópica. O corpo vai inflamando porque ele entende que eu tô colocando veneno nele. Não posso mais ir pro shopping e comer qualquer coisa no shopping. Isso não existe mais. Todas elas tiveram que mudar sua alimentação. Comer um pãozinho está fora de cogitação para quem tem sensibilidade à proteína do trigo. O ovo pode desencadear alergias graves. Tomar um copo de leite é impossível para quem, assim como eu, tem intolerância à lactose. Restrições severas, problemas digestivos. Nada é simples quando o seu organismo vê alguns alimentos como inimigos. A pequena Lara, de 1 ano e meio, apresentou logo na introdução alimentar sensibilidade ao ovo. Os sintomas dela geralmente aparecem 2, 3, 4 horas após ela ingerir o alimento. Então é tardia, como eles chamam. Então é mais para uma intolerância. Então, normalmente, nessas faixas etárias nos pacientes mais jovens, é mais comum, às vezes, a alergia alimentar. Aí, quando ela come amendoim, geralmente é amendoim, leite, ovo, proteína da carne, tá? Então, às vezes, você tem que fazer a retirada desses alimentos todos por um período e depois tentar iniciando em quantidades bem pequenas, com o passar dos meses ou anos, para ver se a criança consegue tolerar a não introdução desses alimentos. 75% das crianças que são intolerantes a alguma proteína do ovo na infância, elas se tornam tolerantes com o passar do tempo, até os 5 anos, até os 10 anos. Então, a gente tem que aguardar e esperar, enquanto isso, restringir isso da alimentação dela. Mas o que é isso na mãozinha da Lara? Pão de queijo? Não leva ovo na massa? 99% das receitas de pão de queijo levam ovo. É um item assim, que não adianta, fora de casa não adianta nem perguntar se tem ovo na composição, porque vai levar. Essa foi uma receita que eu busquei muito para poder oferecer a ela, né? Que vai fazer parte do cotidiano dela, né? Tradição da família. E não precisa levar ovo? Não precisa ovo, ele só leva 3 ingredientes. Quais são os 3 ingredientes que você coloca? Leva farinha de tapioca, cream cheese e queijo. Pronto. Acabou. Hoje em dia existem manejos nutricionais, né, com preparos, desconstrução de receitas que você pode fazer e que isso acaba facilitando muito todos os preparos dos alimentos das pessoas que têm intolerância, alergia, enfim, de um modo geral. Eu passei um bom tempo tentando fazer substituição de ovo nas receitas, só que é bem difícil, porque a maioria das substituições são com linhaça e chia e muda muito a textura e o sabor do alimento. Então não fica algo muito agradável, até que eu desisti e passei a buscar receitas que não tivessem ovo para poder oferecer a ela. As receitas que encontra são compartilhadas em sua página nas redes sociais. No início eu estava com muita dificuldade de conseguir adaptar as receitas e eu consegui assim, vários conselhos e dicas de receitas diferentes, formas de adaptação. É um canal muito importante hoje em dia que a gente tem para se informar, coisa que há anos atrás eu não consigo nem imaginar como que seria lidar com isso. Pamela conhece bem essa dificuldade de acertar na hora das receitas. É muito difícil fazer um bolo sem glúten e sem lactose, porque o ponto da massa, ele tem um ponto específico, então ele precisa fermentar. Eu faço brigadeiro de mandioca, faço algumas receitas assim bem atípicas, as pessoas não gostam. Realmente tem que ser uma reeducação de paladar, então o paladar muda muito. Diferentemente de uma criança que pode conseguir comer ovo quando crescer, a intolerância alimentar dela é grave, abrange vários alimentos e é para sempre. Eu sou muito intolerante ao leite, né? Então já tentei usar os produtos sem lactose, não deram certo, então eu não consumo leite de forma alguma. Tenho essa sensibilidade ao glúten, eu também não como grãos, né? A lentilha, o feijão, mesmo deixando de molho eu me sinto super mal também. Algumas verduras, né, como o brócolis, a cebola, me deixam também muito mal. As dificuldades da Pamela são para digerir os alimentos e também na hora de ir às compras. Contém derivados de trigo e soja, pode conter cevada, aveia, centeio, contém glúten. Então já esse, o que eu achei aqui, que é o que tem aqui, é essa aveia sem glúten.
que geralmente a gente usa para fazer bolo, para a gente fazer mingau. Mas também é a única coisa também desse aqui tudo. Uma prateleira inteira. Só tem esse aqui também, ele não está separado, muito identificado, ele está junto, então tem que procurar. E aqui, ó, também, ó, não tem valor aqui Não tem dele. nem o preço dele. Não, porque ó, e também tem poucas unidades aqui também. No caso dela e de muitos outros pacientes, a hipersensibilidade a vários tipos de alimentos é genética. Na minha casa, todo mundo tem intolerância à lactose. O meu pai, meses passados, ele descobriu também que ele tem sensibilidade ao glúten, né? Apareceram umas manchinhas no corpo todo, né? Ele tomou remédio, passou, só que voltou novamente. Existem alguns estudos que falam que se deixar sem diagnóstico por 20 anos, lá na frente pode abrir um problema mais sério. Geralmente é evolutivo mesmo, vai piorando no decorrer da vida, tá? Tanto que é comum você ver pacientes mais idosos reclamando que tem muitos gases, que não pode comer isso que passa mal. Então, realmente, a tendência é piorar com o passar do tempo. Eu tenho visto muito evolução da piora do quadro alérgico. Eu não tenho visto muita regressão. Então, se os pais têm alguma intolerância ou sensibilidade alimentar, em algum momento o distúrbio pode aparecer nos filhos. Não é uma regra, mas é importante saber. É aconselhável realizar exames a cada 2, 3 anos, porque pode abrir a doença sem ter nenhum sintoma. Essa herança genética que às vezes a pessoa tem já uma predisposição e a exposição excessiva vai fazer ela desenvolver a sensibilidade, como nós também temos que considerar que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode também sensibilizar o corpo, alterar, inflamar a microbiota intestinal, fazer com que essa pessoa desenvolva também sensibilidades. A doença celíaca é 1% no mundo e a intolerância à lactose no mundo são 70%. Mas geralmente começa depois de 8, 9 anos de idade. É a criança grande e o adulto jovem. E isso aí é ontogenética, como a gente chama, também é uma tendência familiar. A lactose, que se tornou a vilã de mais da metade dos organismos do mundo, é o açúcar do leite dos mamíferos. Dentro do nosso corpo, uma enzima de nome muito parecido, chamada lactase, deveria fazer a digestão, mas essa substância pode acabar durante a vida, como explica a doutora. Se ele é intolerante, ele não tem essa lactase e a lactase em quantidade suficiente para quebrar. Então, essa lactose ela vai passar intacta pelo intestino delgado, vai chegar no finalzinho do intestino delgado e intestino grosso, onde tem as bactérias que vão usar isso como substrato, vão fermentar e aí vão produzir os gases que geram desconforto, a dor e a diarreia. Se 7 em cada 10 pessoas podem ter intolerância ao leite, pelo menos 6 delas não fizeram exames nem procuraram um médico. Há formas mais leves em que o distúrbio não incomoda tanto. Porém, quem apresenta sintomas graves, e as mulheres são estatisticamente maioria nesse grupo, sabe os danos que a falta da tal da lactase faz. Cólica intestinal, intestino muito preso, intestino muito solto, porque aí entra naquele intestino irritado, que uma semana está preso, outra está solta, muitos gases, muita dor de estômago. Eu descobri o primeiro sintoma de intolerância aqui em casa veio da minha filha. Com 4 meses, ela vomitou com traços de sangue. Então, a partir daquele momento, eu tirei completamente a lactose da minha alimentação porque eu amamentava. As minhas enzimas, segundo o médico, acabaram, quando eu parei de consumir por conta dela. Se eu tenho intolerância à lactose, eu vou tentar tirar a lactose da minha dieta. Então, eu vou evitar os alimentos lácteos, aí não é só o leite, é tudo que tem leite. É o queijo, principalmente os queijos mais magros, os iogurtes, né? Tentar usar os que não têm lactose, tá? Que isso vai me fazer melhor. Posso complementar com o uso de uma enzima, né? Existe a lactase com várias formulações nas farmácias que pode ser usada para esses pacientes também. Eu estou fazendo uso da lactase 2 vezes ao dia, mesmo sem saber se vai consumir, porque é um tratamento preventivo, porque, por exemplo, o comprimido que eu tomo do antialérgico tem leite. Tem lactose. Ele me falou, por exemplo, do ketchup, que pouquíssimas pessoas sabem, e tem lactose.
Então, assim, ele falou, é inevitável você em algum momento do dia não comer alguma coisa que tem lactose. A indústria percebeu que aumentou o número de pessoas que passam mal com derivados do leite e adaptou sua linha de produtos. Como? Inserindo o fármaco da lactase na fórmula. A gente fabrica os dois tipos de mussarela. Tem a mussarela tradicional e a zero lactose. O que diferencia um do outro é que no processo, antes de você adicionar os ingredientes, o coagulante, fermento, você adiciona a lactase. Essa enzima que a gente adiciona ao leite permite a quebra da lactose e não vai dar problema para a pessoa que ingerir. Você vai comprar um leite sem lactose, enquanto com lactose é R$2, o sem lactose é R$4. Todos eles seguem o mesmo padrão. Você vai na padaria, o pão sem glúten é o dobro do preço do pão normal. Ele fica um pouco mais caro, porque a enzima ela é importada, então ela tem um custo. E esse custo a gente tem que repassar no produto, então ele fica um pouco mais caro. O Caminhos da Reportagem veio conhecer a linha de produção dessa fábrica de laticínios no Distrito Federal. Aqui se produz mussarela e queijo frescal sem lactose. Uma das grandes preocupações da pessoa que tem intolerância é saber se numa indústria de laticínio há a possibilidade de uma contaminação cruzada. Se um queijo com lactose pode contaminar um queijo sem lactose. Darlan, me explica essa história. Há possibilidade de contaminar o produto ou não? Não, a fabricação dos queijos com lactose e sem lactose são fabricações diferentes e a indústria ela tem um cuidado na fabricação dos lotes. Então você não tem o risco de misturar esses lotes. E a gente também evita de ter a fabricação dos dois tipos de mussarela no mesmo dia. Zero lactose é questão de saúde. Você pode consumir seu queijo tranquilamente, saborear a sua pizza, fazer a sua panqueca, fazer os seus ingredientes que você quiser usando a zero lactose. Agora é a melhor hora, né? Vamos experimentar aqui. Matar a saudade de mussarela, né? E é verdade. Do que eu lembre, é o mesmo sabor de uma mussarela que eu comia antigamente, antes de ter intolerância, né? Essas delícias são saborosas para muita gente e proibidas para tantas outras. Um pão quentinho tão delicioso pode desencadear dores e incômodos para quem tem doença celíaca, alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten. O glúten, que é um alimento, que é uma substância que está em alguns grãos, como trigo, cevada, ele induz uma reação inflamatória no intestino. Então, é uma intolerância que gera uma enterite, ou seja, uma inflamação no intestino. É uma exceção às intolerâncias alimentares, porque essa pode ter um quadro mais grave, um desfecho mais grave se não for tratado com seriedade. A gente considera, então, a doença celíaca uma doença que é autoimune. Quer dizer o seguinte, a pessoa come o glúten faz mal para ela, faz ela produzir anticorpos contra o glúten e contra si mesmo. Então, temos outras doenças autoimunes, tipo o exemplo que é clássico, é diabetes tipo 1. Existem alguns estudos que eles apontam que a concentração, né, da gliadina no trigo hoje ela é 200, 300 vezes maior do que na época dos nossos avós, bisavós, em função da característica transgênica, né, na plantação desse alimento, ou então em função do processo de produção, colheita, enfim. Né? O uso de agrotóxicos, a gente não sabe o que foi que mudou, né, efetivamente, né, essa concentração de um componente no alimento que ele é o responsável pela intolerância. Com o avanço da ciência, um número maior de pessoas descobriu no trigo o grande vilão para os inchaços e dores no estômago. Uma gota de sangue do paciente é colocada numa lâmina e, pelo processo da imunofluorescência, o sangue reage ou não com um tecido de esôfago animal. O diagnóstico hoje em dia é mais sorológico, que a gente chama. Esse é um paciente celíaco, esse é um paciente que não tem doença celíaca. Eu descobri por acaso. Eu estava com muita dor no estômago, eu fui fazer um exame
de rotina para descobrir também o que era essa dor no estômago. E na endoscopia o médico viu que eu tinha uma alteração no meu duodeno, estava muito inflamado. Aí ele falou, olha, você está com uma suspeita de doença celíaca, mas aí a gente vai confirmar com o exame de sangue. As minhas taxas também no exame de sangue estavam altíssimas. Então ele acha que a minha inflamação estava vindo aí de alguns anos para estar todas as taxas muito altas. E o tratamento? Deixar 0 glúten. A partir do momento que você sabe, 0 glúten. E já faz a diferença. A gente vai ter que tirar o trigo, por exemplo, 1 mês, 40 dias, para ver como é que a pessoa se comporta. Se fica ótimo, a gente reintroduz para ver se começa a ter sintoma de novo. 1% da população tem. E quem tem mais risco, claro, quem tem diabetes tipo 1, hipertireoidismo, outras doenças autoimunes, ele tem mais chance de ser. O celíaco, principalmente, se ele entrar num local que manipula a farinha de trigo ela está suspensa ao ar. Dependendo da quantidade que ele respirar daquela farinha, ele vai passar muito mal. Entendeu? A intoxicação não é só quando ele ingere. A minha casa tinha que ser um lugar seguro para mim. Então, assim, na minha casa, não vou dizer que é 0 glúten, entra os biscoitos, eu tenho criança pequena, né? Então entra alguns biscoitos, mas coisas que, por exemplo, que vão para o forno, não pode. Micro-ondas não pode mais usar nada com glúten. Quando a gente vê a Claudete comendo um pedaço de bolo, é porque ela conseguiu encontrar uma lanchonete segura, com produtos feitos especialmente para quem tem restrições. O casal Gaspar e Roberta, ela com doença celíaca e intolerância à lactose, entrou de cabeça no ramo de alimentos sem glúten e sem lactose. Eu diagnostiquei a doença celíaca. E aí a produção, nós já trabalhávamos com produção de alimentos, começou a ser voltada para atender a minha necessidade. Nascemos no fundo do quintal da nossa casa. A gente foi num restaurante árabe e ela falou, pô, tô morrendo de vontade de comer um pão sírio. Aí no outro dia eu trabalhei nisso e, pô, a gente tem pão sírio na loja hoje. Ah, tô com vontade de comer aquela lasanha que você fazia quando a gente comia glúten ainda. Então eu fui lá, desenvolvi uma massa de lasanha, e assim foi com o pastel, foi com a coxinha, foi com os bolos, com o quibe. Por exemplo, hoje a gente não é só uma padaria. Hoje a gente é padaria, pizzaria, hamburgueria, doceria, confeitaria. Essa sensibilidade, esse conhecimento mais de mais próximo do que é a necessidade do cliente, traz com que a perfeição dos produtos seja mais alcançada. Porque, como eu falei, eu sou a maior consumidora dos meus produtos e eu consigo fazer os ajustes de acordo com o meu paladar. É muito legal quando a gente encontra estabelecimentos que têm esse cuidado. Não são todos, infelizmente. Hoje temos a farinha do arroz, nós temos a farinha de linhaça, nós temos a farinha de amêndoa, a farinha de quinoa. Os insumos são muito caros. Por exemplo, quando você vai hoje numa padaria comer um pãozinho normal, ele basicamente só vai farinha de trigo, que gira em torno hoje de R$3 o quilo. Hoje o meu insumo mais barato é farinha de arroz, ele me custa R$6 o quilo. Pode até pesar no bolso, mas não vai me pesar no estômago, certamente. Há um pouco mais de uma década, era muito difícil para um paciente celíaco ou quem tinha intolerância à lactose encontrar produtos à venda. Hoje em dia, há supermercados especializados para atender a esse público, que vendem biscoitos sem glúten ou até mesmo chocolate sem lactose. Já ouvi dizer que era raro antes. No supermercado, em geral, tem um corredor já bem diferenciado, em grandes supermercados já tem, mas ainda é mais caro do que o tradicional. Por exemplo, o macarrão tem glúten, então tem o macarrão sem glúten. Ele é 2, 3 vezes mais caro do que o macarrão normal. Mas uma coisa eu posso dizer, Carlos, assim, a qualidade de vida em tirar o glúten é outra. A gente também está exigindo dos mercados que eles façam umas prateleiras separadas, identifiquem, né, para a gente ter acesso. E também a nossa conquista mais recente foi um rótulo mais claro, né? Alérgicos, contém ovos, pá, já está aqui de cara. Derivados de leite, derivados de soja, derivados de trigo. Contém lactose, contém glúten. É um veneno pra mim. bomba. É uma bomba. Os problemas alimentares da Poliana são múltiplos. Ela não tem doença celíaca, mas além da intolerância à lactose, tem alergia a quase tudo que come
que é tão traumático quanto. Basicamente, eu tenho alergia a todos os alimentos. Carne, frango, arroz, feijão, batata, mandioca, beterraba, pepinos, tomate, uva, maçã, kiwi. E o único alimento que deu de proteína que não deu alergia foi a carne de siri. As alergias, elas dão quadros mais graves, podem dar quadros mais graves porque elas podem desencadear aquela reação anafilática, de edema de glote, né, e de quadro de problema respiratório agudo grave, tá? Mas, assim, nem sempre a gente vê esses quadros no adulto, é mais raro acontecer. A pessoa encheu a cara de massa, queijo, leite, tudo que não pode. No dia seguinte eu comecei a passar mal, aí entupi o nariz, comecei a não conseguir respirar. Aí eu falei para ela, eu preciso ir para o hospital. Aí quando a gente chegou no hospital, eu estava com edema de glote parcial. Quando está escrito não contém glúten, ele segue uma legislação e é permitido até 20 ppm de glúten. Para alérgico não pode ter nem traço, não pode ter nada. Não consumir o que faz mal é a regra geral, mas a Poliana também está apostando nas vacinas para combater as múltiplas alergias. A vacina tem para quase tudo, né? Na verdade, não tem para tudo, efetivamente. Mas é um tratamento caro, inacessível, porque não tem pela rede pública, é somente pela rede particular. Cada componente de vacina sai na média de 50 a 60 reais. Então, assim, você tem que fazer repetição de 3, 4 vezes a mesma vacina. Então, financeiramente, fica um tanto quanto inviável. Aí, tanto é que por isso a gente parcelou o meu tratamento, porque eu não tenho condição financeira de bancar ele inteiro. Para quem não tem nenhuma restrição alimentar, é difícil compreender o que o outro pode comer. Os intolerantes, além das reações intestinais, convivem também com situações inusitadas. O período mais difícil mesmo é na Páscoa, o chocolate. Porque eu recebo muito presente de chocolate escrito light e diet. Eu sempre agradeço, mas eu explico para a pessoa que não, mas esse produto tem leite, esse produto tem glúten. Só não tem açúcar, mas ainda continua tendo leite, tendo glúten, tendo aquela mistura. Continua fazendo mal pra gente que não pode mesmo. Pensando no que os intolerantes ainda podem comer, a nutricionista Gláucia Medeiros foi para a cozinha preparar um quitute bem simples, mas que alimenta e não leva leite nem glúten. A crepioca. É uma massa de polvilho, né? Não contém glúten. A massa de polvilho, então, pode substituir. Essa substitui tranquilamente a farinha de trigo aqui para o preparo da... Vou fazer uma colher para cada ovo, que eu acho mais gostosinho. Vou colocar um pouquinho de semente de chia. Pitadinha de sal. Uma concha, a panela quentinha, sem muito segredo, muito simples. Os 4 ingredientes, coloca no fogo. Exatamente. Eu faço um franguinho desfiado. Você coloca um franguinho desfiado, pode colocar uma fruta, banana, fica uma delícia. Você pode fazer um guacamole, um patê de grão de bico também fica muito bom. Essa aqui é a massa sem glúten, sem lactose, né? Isso, é crepioca de banana. Eu aprovo. Aprovou? Eu aprovo. Que bom, né? Hoje é praticamente normal. Eu consigo adaptar praticamente tudo. E Lara nunca mais pra fazer pra ela. E nunca mais passar mal. Né? E come pão de queijo. Fiz até acompanhamento com psicólogo, porque a gente sai da mesa de comer com a família pra ficar assim, eu vou fazer minha comida. E é muito difícil você deixar de comer tudinho com a família. A inclusão social, fazer com que o nosso cliente, que é celíaco, ele sinta-se integrado no cardápio dos amigos, da família. O cliente já compra em quantidade maior e os convidados que se adaptam e comem e não sentem essa diferença. Então isso pra gente também é muito gratificante. Eu sempre gostei muito de comer fora, de restaurante, e aí isso se tornou um pecado pra mim. Eu espero conseguir voltar a me alimentar com prazer. Uma coisa que eu descobri, eu sou muito mais saudável hoje do que eu era antes de descobrir. É a sensação que eu tenho. Hoje eu como muito melhor do que eu comia antes do diagnóstico.